o quanto comer, que horas comer, que estratégia usar. Eu não sou nutricionista. O treino em jejum às 5 horas da manhã, logo cedo, vai potencializar o seu emagrecimento? Eu recebi essa pergunta outro dia numa caixinha de perguntas lá no Instagram. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, Rodrigo Bicudo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Toda semana tem conteúdos novos, vídeos novos, te ensinando sobre corridas, sobre treinamento, sobre exercício, enfim. E muito prazer se você não me conhecer, eu sou o Rodrigo Bicudo, profissional de educação física. Eu não sou nutricionista, então eu não posso, até por ética, por mais conhecimento que eu tenha, te passar aqui orientações nutricionais, o quanto comer, que horas comer, que estratégia usar. Mas eu vou te dar uma visão clara deste tema, porque muita gente hoje em dia está praticando jejum, está saindo para correr em jejum, acreditando nessa teoria, nessa ideia, eu vou emagrecer mais se eu estiver em jejum, ou minha performance vai melhorar se eu estiver em jejum. Então vou falar um pouquinho sobre isso, até porque hoje eu sou um praticante de corrida, de treino de musculação também, que treino às 5 da manhã em jejum. Então quando chegou essa pergunta para mim, eu tenho, hoje é um termo que está na moda, né? Eu tenho um lugar de fala para falar sobre isso. Já fui orientado pela minha nutricionista sobre como fazer isso, então eu tenho um pouco de experiência para te passar. Mas vou deixar uma ressalva gigantesca, aspas enorme aqui. Se você quer e você precisa mais detalhes, você quer se aprofundar mais nesse tema, você precisa de mais ajuda, por exemplo, para emagrecer, consulte um profissional de nutrição, consulte um nutricionista. Esse é o profissional que estudou para isso, tá bom? Mas aqui vou trazer a visão do professor e corredor e praticante de jejum para responder essa pergunta. Eu vou começar pelo óbvio. O que vai fazer uma pessoa emagrecer, independente do exercício que ela pratique? Pode ser praticante de corrida ou não, pode ser praticante de musculação ou não, pode ser uma pessoa sedentária. O que vai fazer de fato uma pessoa emagrecer? O que é emagrecer? Emagrecer não é perder peso. Emagrecer é reduzir porcentagem de gordura corporal, é eliminar gordura. E o que vai fazer, o que vai ajudar mais você a eliminar a gordura é um processo chamado déficit calórico. Ou seja, déficit calórico é você, quando o seu corpo entra em déficit calórico, o que quer dizer? Ele está com menos do que ele precisaria. Então é você gastar mais energia do que você está comendo, do que você está ingerindo. Então não é uma simples conta matemática, uma simples continha de mais e menos. Para emagrecer existem vários fatores, inclusive fatores psicológicos, fatores emocionais. A gente tem que levar em consideração o reganho de peso que essa pessoa já teve, o efeito sanfona que ela já passou, a série de dietas que ela já fez, existe a sua saúde intestinal envolvida em tudo isso. Cara, são muitos fatores para a gente falar simplesmente, é uma continha de mais e menos. Se fosse fácil assim, todo mundo teoricamente sabe, para eu emagrecer eu preciso comer menos. É só eu fechar a boca que eu emagreço. Mas isso pode causar outros problemas, outras dependências, pode virar um efeito rebote, você, enfim, acaba tendo uma compulsão alimentar por ter ficado muito tempo sem comer alguma coisa ou reduziu drasticamente. Por isso eu vou reforçar, busque orientação nutricional. A gente precisa reeducar a nossa alimentação e encontrar um formato que encaixe pra gente, pra nossa rotina. O que vai fazer então você emagrecer? Beleza, déficit calórico. Como é que eu encaixo isso com o meu treino? Rodrigo, mas eu preciso treinar em jejum? E se eu quiser comer antes? Se eu quiser comer depois, como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, o que vai funcionar para você é aquilo que você consegue fazer com consistência. Não é de vez em quando, não é de vez em nunca, não é fazendo um esforço absurdo que você vai conseguir ter resultado. O resultado de emagrecimento, principalmente associado com a corrida, é um resultado de médio e longo prazo. Então, primeiro, tem que ter paciência, tem que estar num caminho certo, óbvio, né? Para você não ficar se esforçando e não ter resultado nenhum. Então, a estratégia é importante. Mas trazendo para o conceito do jejum, como é que a gente faz esse jejum? Como é que você consegue treinar em jejum? Se você estiver bem alimentado, você pode estar em jejum e estar bem alimentado. Isso parece incoerente, mas não é. Um exemplo que a Paula Mello, nutricionista, me dá um beijo para Paulinha. Quer seguir a melhor nutricionista do mundo no Instagram? Segue lá no Instagram, @NutriPaulaMello. Melo com 2 E. Pedi pro Vagnão colocar o arroba da Paulinha aqui, @NutriPaulaMello. Segue a Paulinha no Instagram. Tire suas dúvidas
dúvidas com ela lá no Instagram, no direct, nos vídeos da Paula, tem muito conteúdo importante sobre isso. Mas o que eu aprendi com a Paula e o que eu venho vivenciando aqui? Quando você vai dormir, por exemplo, pega esse exemplo, vou fazer meu treino em jejum às 5 horas da manhã, beleza? Eu posso sair em jejum? Eu posso, desde que eu esteja alimentado. Fala, pô, Rodrigo, mas você acabou de falar que está em jejum, acordou, vai sair às 5 da manhã para ter. Como é que você vai estar alimentado? Sim, você vai estar alimentado da noite anterior. Vamos fazer um comparativo com o seu carro, tá? Imagina que você encheu o tanque do carro. O seu carro está com o tanque cheio, cara, o ponteirinho está lá em cima, tá full, tanque cheio. Aí você abasteceu o seu carro no posto de gasolina, tanque cheio, você entrou já direto na garagem da sua casa. Você mora pertinho do posto, estacionou o carro na garagem. O carro continua com o tanque cheio. Você não rodou mais com o carro. Aí você vai dormir. Você dormiu, estacionou o carro. No dia seguinte você vai sair para viajar com o seu carro. Quando você acordar de manhã e você for pegar o seu carro para colocar na estrada, concorda comigo que o carro continua com o tanque cheio? Você abasteceu, encostou na garagem, no dia seguinte você vai pegar o carro, ele continua com o tanque cheio, ele não rodou. Aí você vai, pega o seu carro e vai sair para fazer sua viagem. Você vai rodar lá 200 km, 300 km e a gasolina tá lá, vai ser suficiente aquele combustível para você fazer a sua viagem. Beleza? Claro que dependendo da viagem, uma viagem de 1000 km, você vai ter que parar no meio do caminho algumas vezes para abastecer o seu carro. Depende da autonomia do carro. Mas para fazer uma viagem mais curta, tem tanque do carro que dura aí 300 km, 400 km, vai depender do carro, do consumo do carro, mas você entendeu o conceito. Você vai conseguir sair com o seu carro e fazer a sua viagem, beleza? O nosso corpo é muito parecido, a nossa reserva de energia. Então, se eu jantei à noite, eu fiz uma janta e na minha janta tinha, por exemplo, carboidrato, eu fiz um aporte de carboidrato, ou seja, o carboidrato se transforma em glicogênio, tanto o glicogênio muscular quanto o glicogênio hepático, o que fica no fígado, o que fica nos músculos. Então, eu tô com o meu tanque de combustível humano cheio. Eu me alimentei, eu jantei e eu fui dormir. Vamos supor que eu jantei lá, 9 horas da noite. Minha última refeição foi 8 horas, 9 horas da noite. Beleza. Eu fui dormir. Fui dormir 10 horas da noite. Beleza. Aí eu acordei 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu saio para correr. Eu continuo com o meu tanque de combustível cheio, porque eu não gastei a minha gasolina à noite. É igual meu carro. Eu me abasteci. Meu tanque de combustível pessoal, humano, tá cheio. Meu glicogênio tá estocado. Tá 100% cheio. E eu fui dormir. Eu acordei de manhã. Eu não gastei dormindo aquele glicogênio. Meu combustível continua lá. Então eu posso sair para fazer um treino de corrida? Posso. O meu tanque de combustível, nesse caso, no nosso caso, seres humanos, segundo a Paula Mello, que me ensinou isso, inclusive em várias lives que a gente fez, e eu sempre consulto ela quando eu preciso, esse nosso tanque de combustível vai durar aproximadamente 1 hora. Então, se eu for fazer um treino de corrida, até de musculação, se eu for sair às 5 horas da manhã em jejum, eu consigo fazer um treino de até 1 hora de duração sem nenhum problema, sem precisar parar para abastecer. Se eu vou fazer um treino longo, por exemplo, estou treinando para uma meia maratona, o meu treino vai ter, 18 km, eu vou fazer 1h30, depende da pessoa, 1h40, 2 horas de treino, de rodagem. Aí é interessante, durante este treino, eu repor o carboidrato. Então, eu tô lá em jejum, comecei o treino, depois de 1 hora, 1h10 de treino, a minha reserva começa a ir embora. Rodrigo, mas eu tenho reserva, eu tenho gordura. Mas a gordura, para ser utilizada, demora muito. Mas eu tenho proteína, que é a segunda fonte de energia mais rápida. Então, se eu não comer nada, será que eu consigo perdurar no exercício mais tempo, mesmo sem ingerir carboidrato? Talvez sim, porque o nosso corpo vai fazer um processo de proteólise, que é usar a nossa proteína, usar a nossa massa muscular, queimar aquilo lá para transformar em energia. Isso é a forma bem simplista de falar a coisa. Ou seja, eu vou ter energia partindo da proteína, eu vou fazer um processo de proteólise para ter energia, para ter glicose para continuar o exercício, mas não é a estratégia mais interessante, porque eu vou fazer o meu treino, aí eu vou me matar de treinar e eu vou perder massa muscular durante o treino só porque eu não quero repor o carboidrato. Então, nesse caso, vale a pena repor o carboidrato com um sachê, com carbogel, com rapadura, com bananinha, com algum carboidrato, alguma fonte de açúcar para repor. Então, isso tudo é possível ser feito, desde que você esteja, de novo, orientado por um nutricionista tal, e faça essa estrutura toda. Agora, pensando na pergunta inicial, que é sobre o emagrecimento, é a melhor estratégia você fazer o seu treino de jejum para potencializar o emagrecimento? Nem sempre. Porque, pensa comigo, para emagrecer, vou voltar naquele primeiro conceito, a gente precisa de déficit calórico. O que adianta? Você foi treinar em jejum, fez o treino em jejum, voltou, fez lá durante o seu dia, fiz
15 horas de jejum, 16 horas de jejum. Para quem pratica jejum, legal, cara. O jejum tem vários benefícios. É anti-inflamatório, ajuda na sua circulação, ajuda em um monte de coisas, tá? Se você pesquisar aí, benefícios do jejum, cara, são reais, científicos, comprovados, são naturais, inclusive. Agora, fiz esse jejum todo. Aí depois, durante o seu dia, você come tudo errado, sem uma reeducação nutricional, você não sabe entrar no jejum, você não sabe sair do jejum. E aí o que acontece? Você fez aquele jejum todo, treinou às 5 da manhã em jejum e come errado o dia todo. O seu nível de consumo de açúcar vai lá em cima. Você come mais carboidrato do que deveria, do que precisava. E aí, em vez de você emagrecer, você engorda. Você fala, não é possível, eu tô fazendo jejum, eu tô correndo e tô engordando, tô aumentando minha gordura corporal. Sim, porque essa conta não tá fechando. Por isso é importante você saber o que comer, como comer, quanto comer. Treinar em jejum é possível. Eu aprendi a fazer isso. E foi muito por acaso, né? Um dia eu fui fazer um treino de corrida muito cedo, estava em outra cidade, estava no hotel, o café da manhã do hotel era mais tarde, eu precisava treinar às 5 da manhã e eu não tinha nada para comer. Eu falei, cara, quer saber? Eu aprendi com a Paula que eu posso fazer um treino de 1 hora e acho que vai dar bom. Eu fui fazer um teste e eu corri naquele dia 10 quilômetros achando que fosse passar mal, esperando a hora de passar mal. E eu fiz os 10 quilômetros, não senti nada, não senti enjoo, não senti náusea, não senti fraqueza, não senti fome. Por quê? Porque meu tanque estava cheio. E eu saí para correr com o tanque cheio. Eu estava alimentado, eu estava hidratado, eu estava descansado. Então eu consegui fazer meu treino numa boa. E depois sim, eu fui repor, eu fui me alimentar durante o dia, depois fui tomar café da manhã normal. Mas entenda isso. O treino em jejum não é ele que vai resolver o seu problema de emagrecimento. Você quer emagrecer? Você precisa de atividade física regular, você precisa de déficit calórico, você precisa saber o que comer, a qualidade e a quantidade do que comer. Não é só comer pouco. Aí a pessoa come pouco, mas come mal. Às vezes você acha, tô comendo só uma torradinha aqui e um queijinho. Às vezes você está comendo pior do que se você estivesse comendo comida de verdade, com mais quantidade, com mais calorias saudáveis. Então assim, é possível emagrecer. Tenha paciência. Entenda que um processo de emagrecimento, para quem precisa eliminar 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos, é possível. Magninho, coloca algumas fotos de alguns alunos nossos de antes e depois aqui. Dá uma olhada nessas fotos desses alunos. Todos esses alunos emagreceram com reeducação alimentar e com corrida, porque a corrida aumenta demais o nosso gasto calórico. É um dos esportes aeróbicos, inclusive, que mais gasta caloria. Então é ótimo para o processo de emagrecimento. Mas nenhum desses alunos, nenhuma dessas imagens aqui foram, é Photoshop, é do dia para noite, é de um mês para o outro. Jamais. Eu tenho alunos que emagreceram dezenas e dezenas e dezenas de quilos. Alguns levaram 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Dependendo do resultado, 3 anos, num processo longo de emagrecimento. Mas se demorar tudo isso, eu nem vou começar a fazer. Então não começa, continua acima do peso. O que eu posso fazer? Vai levar tempo. Para a gente construir massa muscular, leva tempo. Para a gente reduzir gordura corporal, leva tempo. Para a gente aumentar o nosso fôlego, nossa capacidade cardiorrespiratória, para a gente conseguir correr lá 5 km, 10 km, meia maratona, leva tempo. A questão é, como é que você vai agir durante esse tempo? Não é só falar assim, eu tenho uma meta, a meta é emagrecer. Não, você tem que colocar uma meta de comportamento. Como é que eu vou agir daqui para frente? Se vai ser fazendo jejum ou sem jejum, se você vai treinar 5 da manhã, se você vai treinar meio-dia, se você vai treinar 10 da noite, se você vai treinar 7 da manhã, isso não importa, isso é detalhe. O que vai dar resultado de fato é você mudar a sua mente, mudar o estilo de vida, mudar o comportamento. Não adianta só, mudei a mente, só ficar pensando. Não, é ação. Uma ação direcionada, constante, de preferência orientada por um profissional de educação física, por um profissional de nutrição. Junta tudo isso e coloca o seu empenho, coloca a sua autorresponsabilidade de fazer acontecer. Apareceu uma dificuldade, lida com ela, continua. Essa semana tá difícil, eu não consegui fazer isso, não consegui comi errado, volta. E assim você vai seguir no seu processo de emagrecimento e vai ter sucesso, vai ter resultado. É só perseverar, não desistir e seguir a orientação certa. Então, se esse vídeo te ajudou, manda para algum amigo. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo, queria saber a sua opinião sincera. E se você ainda não se inscreveu nesse canal do YouTube, se inscreva que toda semana tem vídeo novo para você. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e bora correr.